Deputado Arthur Filho, falando pelo PSDB. Nós estamos no meio de uma semana... Desculpa, Arthur Virgílio, perdão. Mais uma semana em que o governo insiste em atirar no próprio pé, cometendo erros no relacionamento com instituições importantes como com os militares, cometendo erros que atingem a classe média brasileira, atingem os servidores públicos. O governo propôs aumento do imposto de renda. O ministro Joaquim Levy, em Paris, anunciou esta ideia que foi veementemente rechaçada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e pelo seu partido PMDB. Isso atinge a classe média brasileira. Elevar de 27,5% para 35%, sufoca ainda mais a população que está passando por momentos de muita dificuldade. Nós estamos no meio de um furacão que não tem hora, não tem dia, não tem mês e do jeito que vai não tem ano para terminar. Portanto, nós não podemos permitir que o governo, mais uma vez, coloque nos ombros da população a responsabilidade pelos seus erros. O governo propôs o congelamento do salário dos servidores públicos, atingir o coração daqueles que trabalham. Não estou falando dos comissionados que só fazem política para esse governo. Estou falando daqueles que trabalham e fazem a máquina pública funcionar. O congelamento dos seus salários é um tiro no coração dessas pessoas. Tentou, senhor presidente, e depois inventou uma desculpa que tinha sido sub do ministro Jacques Wagner. Tentou retirar o poder dos militares, dos comandantes militares, em relação à administração de pessoal. Os militares, há muito, já não estão felizes com esse governo. E essa tentativa de botar nas mãos do ministro da Defesa responsabilidades que tradicionalmente são dos militares, desagrada e muito essas instituições importantes que são as Forças Armadas. Nós estamos assistindo, deputado Ricardo Barros, ao longo deste processo, deputado Marcos Pestana, o governo federal realizar cortes, atrás de cortes, e todos eles no coração da população. Até agora não se viu uma medida direta. Pode ser pequeno do ponto de vista financeiro? Pode. Mas uma medida direta do governo em cortar da própria carne, do seu número excessivo de ministérios, dos cargos comissionados daqueles que estão, e eu repito, só para fazer política para este governo. São cargos comissionados demais, são despesas supérfluas, que não atingem e não dão celeridade à máquina pública. Portanto, se espera um posicionamento deste governo, que há pouco anunciou que estava pensando em fazer esses cortes, mas até agora não teve nenhuma medida concreta nessa direção. Algo defendido também pelo presidente dessa casa, Eduardo Cunha, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e pelo vice-presidente da República, Michel Temer. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um discurso demagógico, declarou no Paraguai que os mais pobres salvaram a economia e defende gastos com o social. Vejam bem, senhores parlamentares, deputado Moroni Torres, como esse governo está podre. Se o próprio Lula, que é o pai político da Dilma, se o próprio Lula, preocupado com a sua possível prisão, tenta se desvincular do governo que criou, tenta se desvincular do governo que ele próprio começou com a corrupção da Petrobras no seu governo, tanto que o Zé Dirceu está preso por isso. Se o Lula tenta se desvincular do governo, quem são aqueles, fora os interessados, aqueles que ganham com isso? Quem são aqueles que estão a defender este governo podre, que não atinge e não respeita a população brasileira? O Lula mais uma vez mostrou sua cara, preocupado com a sua prisão, preocupado em se desvincular e pensando 24 horas por dia em política.
pensando em eleição. Só se pensa em eleição nesse governo e nesse partido. O país tem que sair da crise. O país está imerso numa crise sem precedentes na nossa república. E o senhor Lula preocupado em eleição, em se viabilizar para a eleição de 2018. Só ele não percebeu que as pesquisas públicas já dão uma larga margem de frente para as oposições para o próximo pleito. E a tendência com o agravamento da crise, com a crise da Petrobras, com a Lava Jato, com a CPI do BNDES, a tendência é que esse quadro não mude para o senhor Lula. Graças a Deus e parabéns e que bom para o povo brasileiro. Nós assistimos o desfile mais ridículo da história desse país do 7 de setembro. O presidente Dilma criou uma barreira para a população para que ela pudesse desfilar em carro público. Estava distante, os ministros do PMDB não participaram. A população que sempre tradicionalmente participa do 7 de setembro aqui na esplanada dos ministérios não pôde acompanhar de perto esse belo desfile tradicional do nosso país, deputado Moroni Torga. Não pôde porque a presidente se afastou da população de uma vez. A presidente sabe que se chegar perto de qualquer pessoa desse país, as vaias serão contundentes na sua direção. Portanto, ela preferiu uma festa para ela. Eu preferia que a Dilma não tivesse desfilado e a população estivesse presente nesse dia. Deputado Eduardo Bolsonaro, esse boneco está rodando o país e nós sabemos que a maior preocupação dessas figuras, além de eleição, é com a possível prisão do seu chefe. Portanto, senhor presidente, eu gostaria, para finalizar, de parabenizar o vice-presidente Michel Temer pela posição firme contra o aumento dos tributos proposto pelo governo. Gostaria de parabenizar as oposições e aos partidos independentes que estão contra este desatino que prejudica e mexe com a vida da população. Eu falei isso há alguns meses atrás. 86% das medidas tomadas pelo governo mexem diretamente com a população. Só 14 vem de cortes do governo. Infelizmente cortes na saúde, na educação, cortes na infraestrutura. O ministro Ricardo Berzoini anunciou que haverão cortes também no Minha Casa Minha Vida. Portanto, é esse país que nós estamos a assistir a afundar. É esse país que nós estamos vendo sem governo, sem mando, sem chefe, sem poder. Que a virada aconteça com urgência, senhor presidente. Não dá para nós sacrificarmos a população brasileira como esse governo vem fazendo. Não dá para nós jogarmos dos ombros dos brasileiros. Senhor presidente, vou encerrar. Jogar nos ombros dos brasileiros a responsabilidade que é de uma pessoa, aliás, de duas pessoas, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Obrigado. Para falar